material que eu recebi é o seguinte, eu preciso comentar com vocês sobre. Vou começar com massa, tá? Primeira coisa que eu vou falar é massa. A gente vai usar a reguinha cagada, a gente vai usar não, se você quiser utilizar, achar mais fácil utilizar a reguinha cagada para fazer essas transformações de medida, aqui está um jeitão que eu considero o jeito mais prático, tá bom? Que é usar aquela reguinha lá. Então vamos lá, K, H, dá, espacinho, decimal. O que eu quero medir é massa. E o que é que mede massa? Grama. Então nesse espacinho eu encaixo o grama. E todos os K, H, DA, D, C, M também ganham grama. Como esse grama é só um, né, é uma letrinha só, eu vou colocar embaixo de cada nominho desses só um algarismo, tá bom? Então, na hora de preencher, só vai um algarismo embaixo de cada nome. Deixa eu só configurar um treco aqui que tá esquisito aqui para mim. Seguinte, então, vou encaixar aqui uma medida qualquer, né? Vou pegar lá 8.613,7 centigramas, que eu quero falar em quilogramas, tá bom? Então, peraí. Para eu encaixar no centigrama, a unidade do meu número, que é o 3, e eu sei que é o 3 porque está antes da virgulinha, ó, esse tem que estar no centigrama. Então, vou lá no centigrama, encaixo esse 3 e coloco a virgulinha. Pronto. A parte mais delicada já está feita, que é montar a reguinha certa e encaixar a unidade do meu número no nominho certo. Ele dá o nome, você identifica a unidade pela virgulinha. Se não tiver vírgula, obviamente, o último algarismo que aparece é a unidade, a vírgula está logo depois dele, beleza? E a gente encaixa lá no nominho que ele deu. Pronto. O resto dos algarismos a gente encaixa na sequência que eles vieram. Aí, eu pego a virgulinha e agora eu ponho para a unidade ser no nominho novo que eu quero. Eu quero ler em quilogramas, então a minha virgulinha vai ficar trazendo a quilograma como unidade. Agora o quilograma é a minha unidade, só que ainda tem dois buracos aqui. Tudo que tiver de buraco eu preencho com zero. E agora, essa mesma medida de massa em quilogramas é 0,08613,7 quilogramas. Ah, quero ler em decagramas. Tá bom, traz a virgulinha para o decagramas. Aí vai ficar 8,6137 decagramas. Ah, quero ler em miligramas. Então ela vem para cá e você lê 86.137 miligramas. Então, depois que os algarismos estão encaixados na régua, tá fácil. É só mexer na virgulinha e você lê no nome certo. Massa. Só mais um comentário, tá? O quilo, esse K de quilo se escreve com Q-U-I, né? Quilo. Ele, na verdade, significa essa palavra aqui, ó, 1000. Ele significa um 000, tá? Então, se eu tenho 3 quilogramas, eu tenho, na verdade, 3,000 gramas, ou seja, 3.000 gramas. Deu para entender? O que é o K? Joinha, sim ou não? Entenderam? Vitória e Davi. Beleza. Ótimo. Professor, e quando eu tenho 1.000 quilogramas? Por exemplo, 12.000, vou colocar assim, ó, quilogramas. Tá? Como é que eu faço aqui, então? Bom, para escrever simples, o grama eu vou representar pela letra G, o quilo pela letra K, e o 1.000 não é quilo? Então seria 12 kkg, é isso? Só que 1.000 eu posso chamar, desculpa, 1.000 quilogramas, desculpa, 1.000 quilogramas, agora sim, 1.000 quilogramas, 1.000 gramas, cheguei onde eu queria. Eu vou chamar de tonelada, ok? Aí eu ponho só um Tzinho ali e tá certo. Então eu troco esse kkg pelo T. Beleza? Então o que é a tonelada? São 1.000 do quilo. São 1.000 quilos. Aí eu falo em tonelada. Aliás, especificamente são 1.000 quilogramas. E aí eu tenho tonelada. Tá bom? Porque aqui tonelada vai medir 1.000 de 1.000 massas. De 1.000 gramas. Chega em decímetro. E aí, em vez de metro, vira outra unidade de medida. Eu não lembro disso, mas é mais. Tudo bem. Vou falar disso daí também, tá, Vitorinha? Boa. É o litro. Eu vou falar disso, tá? Eu vou falar disso. Tem muito a ver com o volume. É porque da massa, agora eu vou falar da capacidade, tá? Agora eu vou mudar de grandeza. Eu vou nem fazer uma seta porque elas não são relacionadas. Eu vou dividir aqui, ó. Tá? Massa é uma coisa. Estou medindo corpo, tá? Corpo, seja lá do que for, né? Pego aqui sei lá, esse negócio aqui. E aí eu quero saber quanto que ele tem de corpo. Entendeu? E aí eu ponho numa balança e a balança me fala, ele tem tantos de corpo. De massa. Presença de átomos aglomerados. Tá bom? É a massa. Agora eu vou falar de capacidade. A ideia da capacidade, ela vem logo depois que você entende o que é o volume, tá? Então vamos lá. Se a gente for falar de volume, a gente vai entender de tamanho
Peraí, tamanho do espaço ocupado por um corpo. De novo, essa palavra corpo está aqui como aglomerado de matéria, não é matéria tipo português, matemática, matéria da física, né? Matéria de átomos, bolinhas que se grudam para formar coisas. Tudo é feito de átomos, certo? Nosso entendimento hoje é esse. Então, se eu pego o meu companheiro aqui, meu cacto dançante, ele é feito de alguma coisa que se aglomerou e aí ele formou esse corpinho, certo? Aí eu tenho uma massa ali, massa. Só que esse corpinho tem um formato, ele ocupa um lugar no espaço. Ele ocupa um lugar no espaço. Então ele tem um volume. Aí você vê, né? Matéria, corpo, volume, a gente confunde muito. Professor, corpo é meu corpo. Como é que é assim? Como que uma caixinha dessa pode ser corpo? Qualquer coisa que você pode pegar tem corpo. Tudo que você pode pegar é corpo, tá? Tudo que você pode pegar, entre aspas, porque, por exemplo, lua é um corpo celeste, porque está no céu, né? Mas é um corpo, percebe? Tem coisa ali. Você consegue tocar, tudo que você consegue tocar, por maior ou menor que seja, então é corpo, tá? Tem matéria ali aglomerada, tá? Matéria, professor, matéria é português, não, matéria é coisa que se junta para fazer corpo. E aí você tem matéria, tá bom? E volume, professor, volume do rádio, né? Quando eu tô. O rádio é ótimo, mas quando eu tô ali ouvindo meu podcast ou qualquer coisa no meu fone, eu aumento o volume. Não é esse volume é outra coisa. É o espaço que esse corpo, essa matéria, ocupa. Tudo bem? Volume? Então, agora a gente está conhecendo outros significados para essas palavras, né? Tá? Então, já ajusta aí o seu vocabulário para isso, tá? Então, vamos lá. Volume é o espaço que esse corpo ocupa, tá bom? Então, eu calculo esse cara como 1 metro cúbico, tá? Essa é a unidade de medida que eu vou utilizar. Por que metro cúbico? Porque pensa assim, ó, estou fazendo aqui 3 eixos. Vamos ver se eu vou conseguir. Vocês têm que enxergar esse chão. Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer certinho. Tem que enxergar esse chão, mais ou menos. Viu? Essa parede aqui, ó, e essa outra parede aqui, ó. Agora eu não sei se ficou bom. Mas são 3 paredes cortando uma outra. Ficou bem ruim meu desenho, né? Mas é aqui que existe o cubo, por exemplo, né? Eu vou desenhar aqui, ó, vou pôr um pouquinho nessa linha aqui, aí venho mais para frente nesse plano, eu faço uma paralela aqui assim, aí eu vou fazer aqui, pronto, fiz um chãozinho nessa placa amarela. Tá? Deixa eu tirar a linha azul, que eu acho que ela tá atrapalhando a gente enxergar melhor. Aqui eu vou fingir que não dá para ver, pronto, fica melhor também. Beleza, assim. Aí eu vou subir, nessa paredinha rosa aqui, eu vou subir uma caixinha aqui assim, tá? Aí nessa paredinha verde, eu vou desenhar um treco aqui assim, eu tô na parede verde aqui, tá? Nesse ponto. Por isso que a linha azul era importante. Mas tudo bem. Então aqui eu tô no verde, tá? Tô na plaquinha verde. Tô nesse plano alfa aqui. Assim até ficou melhor, né? Para entender o desenho. Certo? Aqui eu tô na parede rosa. E aqui eu tô na plaquinha amarela. Pronto. Aí que eu posso terminar o meu desenho fazendo 3D. 3 medidas. Ok? Volume. Deu para entender mais ou menos as paredinhas aí? Não sei se ficou muito bom para vocês. Na minha cabeça ficou uma porcaria, mas não era bem o que eu entendi que eu ia fazer, mas é isso aí. É assim que existem as coisas. Tenho 3 planos ali, tudo bem? 3 planos. E a partir deles eu vou desenhando pontinhos, tá? Show de bola. Então eu fiz aqui uma medida 3D. Então eu tenho uma medida. Por que eu desenhei aquelas 3 linhas azuis e depois montando 3 placas? Porque eu tenho 3 medidas, tenho 3 dimensões, eu tenho 3 medidas que eu vou utilizar aqui. Ó. Eu tenho a medida nessa orientação, que eu vou chamar de. Aliás, deixa eu colocar na mesma cor, né? Que eu vou chamar de. Posso chamar de comprimento. E tudo que está nesse plano, eu entendo que faz parte desse mesmo plano, então considero uma vez só. Eu tenho, aliás, deixa eu levar para trás isso aqui para fazer sentido lá com o desenho. Eu tenho também, a gente tem também aqui essa medida, tá? Essa medida nesse sentido, que é a altura. E a gente tem essa medida. Eu me perdi nas medidas aqui, como é que pode, né? Faltou uma medida aqui que eu fiz errado, peraí. Essa daqui não é a medida que eu quero dele. Esse plano não era esse, desculpa. Era esse plano aqui, ó. Agora sim. Eu errei o eixo ali.
Esse é o comprimento. Pronto. Esse é o comprimento. Agora foi. Se eu tivesse deixado as linhas azuis, eu não teria me perdido. E aqui sim, eu tenho aqui uma largura, alguma coisa assim, tá bom? A largura e o comprimento formam a base do meu desenho, né? Forma esse chãozinho aqui, ó. Certo? Largura e comprimento, eu multiplico um pelo outro, eu tenho essa base. Aí quando eu multiplico pela altura, é como se eu estivesse colocando um monte de fatia de queijo uma em cima da outra. Aí eu formei o volume, certo? Como é que eu calculo a área? Não é uma medida vezes a outra? Comprimento vezes a largura? Aí eu vou ter a medida da área do chão. Esse chão vai ser repetido um monte de vezes em cima dele mesmo. E essa repetição é o tamanho da altura. Então eu multiplico a altura também. Então quando eu tiver um desenho 3D, é só eu multiplicar as três medidas dele, comprimento, largura e altura. Ou profundidade que seja, tá bom? E aí eu tenho o volume. O comprimento, largura e altura, eles são distâncias, tá bom? Deixa eu limpar aqui um pouco meu desenho, para poder facilitar. O comprimento que você não entendeu, ele é... Deixa eu ver se eu consigo limpar aqui um pouquinho. Até tirar isso aqui, tirar isso aqui. Pronto. Vou fazer assim, ó. Pronto, eu desmontei um pouquinho a caixinha, né? Deixa eu montar ela aqui de novo. Vou fazer ela para ficar mais fraquinho. Pronto, montei a caixinha de novo. O comprimento é uma das medidas, tá? Seria a medida daqui até aqui, mais ou menos. Isso aqui é o comprimento. Nessa orientação, tá vendo? Essa medida ou essa é a mesma, né? Ou essa, ou essa. Qualquer uma dessas é comprimento da minha caixinha, tá? A largura vai ser qualquer uma nessa orientação aqui, ó. Qualquer uma delas serve para mim. Elas são todas da mesma medida, são a minha largura. E a altura, vou pegar outra cor aqui. Vai ser qualquer medida nessa orientação aqui, ó. Então, qualquer uma delas que eu pegar é a minha altura. Então, eu pego uma da rosa, uma da amarela e uma da verde, e eu tenho o cálculo, é só multiplicar uma pela outra, eu tenho o cálculo do volume. Agora ficou bom, eu acho. Deu para entender, né? Beleza? É isso, tá bom? O legal é, quando a gente tem um cubo, todas as medidas são iguais, né? Então, se eu pegar a amarela, a rosa e a verde e multiplicar, eu vou ter o volume do cubo. Só que eles são todos da mesma medida. Então, é a medida da linha amarela vezes a medida da linha verde vezes a medida da linha rosa. E todas elas têm o mesmo tamanho, por isso que eu tenho a mesma letra para elas. Então, é como se fosse três coisas iguais se multiplicando, eu posso escrever em forma de potenciação, né? Por isso que é A ao cubo, né? Porque eu vou ter aqui, vamos supor, 2 metros vezes 2 metros vezes 2 metros. Então, eu vou ter 8 metros cúbicos. Por quê? 2 vezes 2 vezes 2? 8. Metro vezes metro vezes metro vai me dar o metro cúbico. Percebem? Eu tenho 2 metros, 2 metros, 2 metros. Metro vezes metro me dá um metro cúbico. Ficou claro aqui? Tranquilo? Volume? Alguma pergunta sobre volume? Vocês não vão ver, pelo que eu vi de anotação, por exemplo, o volume de cilindro, né? Vocês ainda não fazem essa conta. Mas é a mesma ideia, tá? Você calcula a área da base, uma área redonda, e multiplica pela altura, porque é como se fossem fatias de, agora, mortadela, para ser redondo, né? E aí você empilha um em cima do outro, então só aquela área está sendo repetida de novo, de novo, de novo, de novo, então ela está sendo multiplicada pela esse tamanho de altura. Aquela área do chão, né, multiplicada pela altura. Então você calcula a área do chão e multiplica pela altura. É o que a gente está fazendo aqui no cubo, né? Que você faz 2 por 2, dá 4. Vezes 2 de altura, dá 8. Metro vezes metro vezes metro, metro cúbico. Tá? Então é calcular a área do chão e multiplicar pela altura que você preenche esse espaço, esse volume todo aí. Tá bom? Alguma pergunta sobre volume? Deixa eu ler aqui na prova de medida de capacidade, massa, probabilidade estatística. Isso. Por isso que eu tô aqui, ó. Medida de capacidade, massa, probabilidade estatística. A capacidade, eu tô chegando lá agora, tá bom? Tô chegando lá agora. Massa eu já comentei aqui com vocês, né? Certo? Massa tá aqui. Não tem mais muito o que falar. Sabe converter nisso aqui e entender o que tonelada são 1.000 quilogramas? 1.000 quilogramas? Então eu chamo de tonelada. Beleza, acabou. Não tem mais muito o que falar disso, não. Eu vou chegar em capacidade agora, porque eu já falei do volume, que era importante eu falar primeiro do volume. Tá bom? Ah, sim, obrigado, obrigado. Show, show. Obrigadão. O volume está compreendido, e como é que eu trabalho, então, professor, com aquela reguinha lá, se eu tiver que mudar de lugar? Por quê? Tem exercício que é assim, ó, vou passar aqui para vocês. Imagina que eu peguei aqui um recipiente qualquer, tá? Assim, nesse formato. E aí eu falei para você, ó, aqui a gente tem 20 decâmetros de altura, 700, deixa eu ver aqui, 700 milímetros de comprimento. Não, ficou ruim isso. Eu falei decâmetros e escrevi decímetros, né? Mas deixa decímetros mesmo. Aí pode ser. Aí eu vou colocar milímetros aqui e 0,8 decâmetros. Aí sim, decâmetros aqui, tá? Não liguem para o tamanho das linhas, eu estou só pegando números só para a gente calcular, tá bom? O que eu vou fazer aqui, ó? Prestem atenção.
Primeira coisa, eu vou colocar na reguinha cagada decimal do metro, tá? Do metro. Tudo bem? Do metro. Então, metro, 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 metro. Vou colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Uma linha para cada medida. Os 20 decâmetros, eu vou por aqui, decímetros, eu vou por aqui, ó. 20 decímetros, certo? A unidade é o zero tem que estar no decímetro, olhei para o decímetro, coloquei o zero e a virgulinha. Foi, encaixei o 2, acabou, tá lá. Os 700 milímetros, vamos lá. O zero é a minha unidade, milímetro está aqui, então eu vou pôr, opa, na segunda linha aqui. 700 milímetros, tá lá. E 0,8 metros, não, decâmetros, né? Então vou lá no decâmetro, no deca, ponho a minha unidade, ó, decâmetro, tá pedindo zero na unidade, no decâmetro. Então vou lá no decâmetro, encaixo o zero lá no decâmetro, a virgulinha, e ponho o 8. Agora, todos os meus números já estão nas reguinhas. Eu vou trazer todo mundo para a mesma unidade de medida, tá bom? Vou trazer todo mundo para a mesma unidade de medida. Eu vou escolher o decímetro, porque ele é mais simples de trabalhar para esse momento, tá? Porque aqui o decímetro, vocês podem perceber que ele consegue pegar todo mundo aqui, ó. Tudo que tem de algarismo significativo, né? 20, 7 e 8, que na verdade vai virar 80 ali, né? Tá bom? Se eu trouxer para todo mundo para decímetro, eu consigo calcular melhor. Então, olha só. O que era milímetro, eu vou falar em decímetro. O que era decâmetro, eu vou falar em decímetro. E o que era decímetro, eu já deixo em decímetro mesmo. Pronto. Os números ficaram fáceis, né? 20, 7 e 80. Eu tenho que multiplicar as três medidas, lembra? Essa medida, vezes essa medida, vezes essa medida. Tá? Eu só vou multiplicar. Agora que eu ajustei as virgulinhas de todos eles para falarem a mesma medida, que eu escolhi o decímetro, é só multiplicar. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui 80 vezes 7, aqui, 560, acertei? Isso aqui deu 560, e eu tenho que agora multiplicar por 20, né? Então, vou multiplicar por 20 aqui, ó. 0, 12, 10, 11, 0, 11.200. O que é que eu descobri aqui na hora que eu multipliquei as três medidas? Eu descobri 11.200 decímetros cúbicos. Lembra que estava todo mundo em decímetros? O 20 decímetros já era decímetros, os 700 milímetros são 7 decímetros, e os 0,8 decâmetros, na verdade, são 80 decímetros. E aí tá todo mundo, decímetro vezes decímetro vezes decímetro. Agora que eu ajustei todo mundo para a mesma medida, agora eu multiplico. E aí eu tenho uma resposta em decímetros cúbicos. Alguma pergunta sobre isso? Eu converti cada medida para depois multiplicar. Tudo bem? Então, beleza. Volume tá 100%. Tá tudo comentado. Agora eu vou pegar essa régua do volume. K, H, H, decimal. Volume é metro cúbico, então é todo mundo metro cúbico. Embaixo de cada nominho cabem 3. Deixa eu aumentar ele aqui, porque eu vou precisar dessa coisa maior. Pronto. Em cada nominho desse, como é metro cúbico, cabem 3. Né? Ó, o expoente diz quantos vão embaixo aqui, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Só chegar esse cara mais pra cá, pra não ficar tão em cima, né? Pronto. Tá aí. Essa é a reguinha do volume. Embaixo dele vai entrar a reguinha da capacidade, que é... Lembra que o volume é o espaço ocupado por um corpo. E a capacidade é quanto cabe nesse espaço. Tá? É quanto cabe nesse espaço. Quanto que cabe nesse espaço? Eu vou falar em litros, tá bom? Eu vou falar em litros. E a reguinha da capacidade do litro, ela é assim, ó. K, H, da, espacinho, decimal. E capacidade, a gente mede, cadê? E capacidade, a gente mede em litro. Então é quilo, litro, hectolitro, decalitro, decilitro, centilitro, mililitro. Como o litro não tem expoente 2 nem 3, o expoente dele é 1. Embaixo de cada nome vai um algarismo só. O expoente da unidade de medida diz quantos algarismos eu ponho embaixo de cada nominho. Não existe litro quadrado, litro cúbico. Não. Só existe litro elevado a 1. Litro, litro, litro. Tá bom? Litros quadrados. Ninguém nunca ouviu falar em litros quadrados, né? Então vamos lá. Onde que eu vou encaixar a régua do litro? Porque as réguas, se você for ver bem, uma fala de 3 em 3 algarismos para cada nominho, e a outra fala de 1 em 1. Então tem que ter um encaixe ali para que eu só mexa na vírgula. Quando eu colocar lá, eu só vou mexer na vírgula, tá bom? Então eu vou pegar aqui, ó, o metro cúbico. Se a gente for olhar a régua do volume, a medida principal é o metro cúbico. Certo? Ela é a medida do meio ali, do metro cúbico. E aí, se eu pegar a unidade da medida principal como referência, aqui na unidade principal,
na unidade da medida principal. Eu vou iniciar embaixo dessa régua para aproveitar os tracinhos aqui, ó. Esses tracinhos que eu estou marcando vão formar a régua do litro. Então eu venho aqui embaixo e ponho a cagada decimal do litro aqui, ó. K, H, dá espacinho, decimal. Todo mundo valendo litro. Então, quilolitro, hectolitro, decalitro, decilitro, centilitro e mililitro. E aí, os espacinhos que eles vão compartilhar são esses na sequência aqui. Pronto. É aqui que eu encaixo a reguinha do litro. E agora eu consegui encaixar uma reguinha que vai de 1 em 1, embaixo de uma reguinha que vai de 3 em 3. Só que tá certinho ali as casinhas. Estão certinhas as casinhas. Tudo bem? Alguém não entendeu como é que encaixa aqui? Show de bola, show de bola. Porque agora ficou muito, muito fácil de eu converter. Não, Vitorinha, vamos lá. A reguinha cagada decimal do litro, tá ok para você? Yes. A reguinha cagada decimal do volume, do metro cúbico, tá tranquila para você? Yes. Então essa reguinha também, check. Okay? Ah, não é essa não, peraí. Cadê? Ah, é aqui. É a do volume. Essa daqui, né? Ok? O que eu fiz? Eu peguei essa reguinha aqui e encaixei aqui embaixo, ó. Por quê? A reguinha de cima está medindo o espaço que um corpo ocupa. A reguinha de baixo está dizendo quanto cabe nesse espaço. A questão é, uma régua mede de 3 em 3 algarismos e a outra vai medindo de 1 em 1. Não tem como encaixar perfeito o quilo do quilo, né? Hecto com hecto, deca com deca, não vai encaixar. Porque um fala de 3 em 3, outro fala de 1 em 1. Tá? Então, olhando para os tracinhos ali, uma vez que eu encaixar os números ali, os algarismos ali, eu não mexo mais nos algarismos. Eu vou mexer só na vírgula, de acordo com o que eu quero ler. A do metro cúbico, tá. Montar a reguinha, tudo bem para você? Ó, cagada decimal, colocando metro cúbico no meio, espalhando metro cúbico para todo mundo. E aí, como eu vi que é metro cúbico, metro vezes metro vezes metro, tenho 3 algarismos para cada nominho. Então, quilômetro cúbico ou quilômetro cúbico, embaixo dele vão 3 algarismos. Hectômetro cúbico ou hectômetro cúbico vão 3 algarismos. Decâmetro cúbico ou decâmetro cúbico, tá feio esse cúbico aqui, vão 3 algarismos. No metro cúbico vão 3 algarismos. Tá vendo aqui as casinhas? 1, 2, 3. Eu entendi, foi essa parte ali do quilo, quilolitro, hectolitro, da... Essa régua, tudo bem para você aqui? Porque o senhor colocou ela ali embaixo, é isso que eu não entendi. Isso. Embaixo Mas aqui tudo bem para você? Sim. Sim, beleza. O que eu fiz? Eu peguei essa régua e, ao invés de eu pegar esses tracinhos, agora acho que vai dar certo. Os tracinhos que estão aqui embaixo, que estavam embaixo lá na régua, eu só estou usando eles aqui em cima, ó. É isso. Por isso que eu tô falando que eu encaixei uma na outra. Ah, tá. Tá bom? Faltou eu mostrar isso, eu acho, né? Legal. Obrigado. É isso que vocês precisam questionar, né? Professor, não tô entendendo. E insistam, porque aí funciona. Porque eu peguei essa reguinha do quilolitro, eu peguei os tracinhos, joguei aqui em cima, e, a partir daí, eu encaixei essa régua aqui no metro cúbico, porque eu preciso fazer uma relação entre eles, tudo bem? Foi isso que eu fiz. Tá? Porque essas duas grandezas, volume e capacidade, elas conversam entre si. O que eu estou dizendo que conversam? Elas têm uma relação entre elas, tá? Então, eu estou pegando a reguinha do quilolitro, do litro, aliás, e do metro cúbico, e estou fazendo as duas conversarem. O que é as duas conversarem? A hora que eu encaixar o número lá, eu não preciso ficar pensando em converter uma na outra, eu só vou andar com a vírgula de acordo com o que eu quero ler. A régua é para isso. Eu só vou andar com a vírgula de acordo com o que eu quero ler. Se eu tenho lá 8.073.159,18 milímetros cúbicos, eu quero saber quanto que é isso em litro. Eu tenho esse volume, tá? Horrível, né, minha letra aqui. Mas vamos lá. Como é que eu encaixo isso aqui? Como é que eu vou encaixar? Primeira coisa, eu vou olhar para a vírgula do meu número e vou ver onde que está a vírgula do meu número. A virgulinha está aqui. Então, esse 9zinho aqui, ó, ele é a unidade que está no milímetro cúbico. Tudo bem até aqui? Beleza? Aí esse 9zinho, eu vou encaixar esse número todo lá, hein? Esse 9zinho, ele vai encaixar, cadê? Deixa eu pegar aqui um lápis. Na unidade do milímetro cúbico, porque ele é a unidade aqui no número e a unidade tem que estar nessa unidade de medida. Professor, e o 18? Ficou fora da régua, você só continua aqui, não tem problema nenhum. Quantos algarismos forem ali, pode colocar. Tanto para esse lado da régua, quanto para cá, no quilo, tá bom? Não tem problema extrapolar a régua, tá? Pode pôr. O importante é na régua os algarismos estarem certinhos. O que é estar certinho? A unidade tem que estar na unidade da medida aqui, ó. Porque cada medida agora do metro cúbico tem centena, dezena e unidade. Então tem que prestar atenção nisso. A unidade tem que estar na unidade do milímetro cúbico.
Então, eu vou lá no milímetro cúbico, na unidade do milímetro cúbico, e coloco a unidade do meu número, porque ele está dizendo que 9, que é a unidade, eu estou lendo em milímetros cúbicos. Fechou? Até aqui? Agora, eu vou continuar colocando os algarismos na sequência, ó. 5, 1, 3, 7, 0, 8. 5, 1, 3, 7, 0, 8. É isso que eu vou fazer. Só encaixar, é só colocar. Quem vai guiar onde vão ficar os algarismos é a unidade com a virgulinha. Ela tem que estar nesse nominho aqui. O resto vai na sequência. Pronto. Então, olhando pela régua do volume, eu estou vendo 8.073.159,18 milímetros cúbicos. Ó a virgulinha aqui pedindo para eu falar esse nome. Só que eu já encaixei embaixo a reguinha da capacidade, que é a do litro. Então, eu sei o espaço, o tamanho do espaço que esse corpo ocupa. 8.073.159 milímetros cúbicos. 0,18, né? Professor, a gente não poderia falar em metros cúbicos? Poderia. É só pegar a vírgula daqui, trazer para a unidade do metro cúbico e encher de zeros, tá bom? Aí ficaria assim, ó. 0,008073.159,18 metros cúbicos de espaço ocupado pelo corpo. Poderíamos falar em centímetros cúbicos? Poderia. É só pegar a virgulinha e colocar no centímetro cúbico e você vai ler 8.073 centímetros cúbicos, 159,18. Tá bom? É só mudar a vírgula e você lê em outro volume. Só que eu também tenho embaixo a capacidade encaixadinha. Então, se eu quiser olhar pela régua de baixo, eu também consigo, professor? Consegue. Você quer falar como? Em mililitros? Já tá, ó. 8.073,15918 mililitros. Já tá lá no mililitros, tá vendo? Ó? Agora, eu quero ler em decilitros. Aí você vem aqui, ó, decilitros. Então, ele vai encaixar aqui, ó. 80,73,159,18 decilitros. Quero ler em litros, professor. Tá bom, pega a virgulinha, põe no litros, ó. 8,073,159,18 litros. Quero ler em hectolitro. Põe aqui no hectolitro. 0,08 073,159,18 hectolitros. Quero ler em quilolitros, professor. Tá bom? Põe aqui, 0,0080. Você viu que é só mudar a vírgula e tá lido? Tá escrito já, ponto. Só encaixei o número uma vez, não fiz conta nenhuma. Só encaixei a unidade na primeira unidade que ele deu, pum, milímetro cúbico. E como minha régua vem montada de uma forma padrão, cagada decimal do metro cúbico, 3 algarismos em cada nominho, e embaixo, na unidade do metro cúbico, ó, a principal do volume é o metro cúbico, é o do meião, né, ó, cagada, decimal. Na unidade, porque dentro do metro cúbico você tem centena, desenho, unidade. Na unidade do metro cúbico, eu comecei a minha reguinha. A cagada decimal começa, a do litro começa na unidade do metro cúbico. E aí você vem na sequência um por um, tá vendo? De um em um, e vai colocando embaixo. Com a minha régua do volume e da capacidade encaixadinha desse jeito, aí eu vou pro número, encaixo lá e depois só brinco com a vírgula, que é ler como. A gente põe a vírgula nesse nome e põe, e lê. Acabou. Tranquilo? Alguma pergunta aqui sobre essa conversão? Eu acho que o que a Vitória colocou lá, que o decímetro, ao invés de metro, vira outra unidade de medida, que eu acho que é o litro, eu acho que era isso, né, Baltazar? Show de bola? Facinho, né? Depois que pega esse esquema aqui da reguinha, você não erra mais a conversão. Não tem como errar, certo? É muito simples, mas precisa treinar um pouquinho, tá? Você viu fazer, achou legal, achou fácil ver, mas você tem que fazer, para você também pegar o esquema. Montar na cabeça a sequência certinha. O nome, cagada decimal, é um nome feinho, mas ele ajuda a lembrar da sequência das letras. Cagada, espacinho, decimal, DCM. Treina para você não errar. Façam vários exercícios de conversão e montem a régua várias vezes para memorizar. Põe na sequência. Eu sempre ponho essa sequência. Cagada decimal, cagada, espacinho decimal. Põe a unidade no meio, espalho para as outras. Aí eu vejo quem é a unidade principal. Olho para o expoente para saber quantos vão embaixo de cada nominho. Aí eu sei o que eu estou fazendo. Aí eu encaixo, aí sim eu vou pro número, né? Montada a reguinha, eu vou pro número. Aí pega a unidade do número, encaixa na régua. Depois que você faz um pouquinho, fica muito rápido de fazer. Vocês veem, e mesmo com o tempo de explicação, eu ainda consigo montar meio rápido essa régua, né? Tá? E entender onde encaixa a da capacidade, porque o padrão da régua é mesmo, cagada, espacinho decimal pro litro. Certo? Todo mundo ganha litro, só que litro não tá elevado a 2, elevado a 3, tá elevado a 1. Litro elevado a 1 é o próprio litro. Então, embaixo de cada nominho só vai 1. Então, eu aproveito os tracinhos do metro cúbico e por baixo, né, invertendo a minha reguinha ali, né? Põe os tracinhos em cima dos nomes, não embaixo. Então, aí eu encaixo ali a reguinha da capacidade. E eu consigo fazer uma conversão muito, muito fácil e tranquila ali. Beleza? Alguma pergunta sobre essa conversão de volume em capacidade ou capacidade em volume? Porque se o cara der em litros, ou decalitros, ou decilitros, e pedir para falar em centímetro cúbico, decímetro cúbico, é a mesma história. Não mudou. Tá? Só tome o cuidado de a virgulinha no metro cúbico, ela lembra que a virgulinha anda entre os nomes, tá? Anda entre os nomes. Então, olhando para o metro cúbico, ó, ou ela está aqui no metro cúbico, ou ela está aqui no decímetro cúbico, ela tem que pular 3 algarismos, tá vendo? Ó? A virgulinha, ela fica entre os nomes, tá? A vírgula no volume, no metro cúbico, ela nunca vai estar aqui no meio do negócio.
tá? Não vou ter vírgula aqui entre o 0 e o 8, entre o 0 e o 0, não. Ou ele vai estar depois do 8, ou ele vai estar aqui antes desse 0, entre os zeros aqui, ou vai estar entre o 8 e o 0 aqui, ou vai estar entre o 7 e o 1, mas nunca entre o 7 e o 3, entre o 0 e o 7, para volume, para o metro cúbico. Agora, se eu estiver olhando pela do litro que está encaixado embaixo, poxa vida, aí com certeza eu vou andar aqui, ó. Aí eu ando aqui. Tá? Eu posso transitar aqui, porque o litro ele está falando de um em um, né? Tá bom? Cada um que eu ando aqui já é um novo nome. Lembra? A vírgula anda entre os nomes. Entre os nomes. Então, se é de um em um, beleza, aqui dá para andar. Olhando pela reguinha do litro. Então, depende de qual regra você está olhando para mexer com essa vírgula aí. Ou de 3 em 3, ou de um em um. Alguma pergunta? O assunto encerrado. Do volume e capacidade. Maravilha. Então, falamos aqui de volume, capacidade, massa. Cadê? Medida de capacidade, massa, probabilidade estatística. Ok. Sim, eu esqueci de falar dos elementos do... Aqui eu anotei, tá? Pois não, Nurs? Professor, o exercício inteiro ele ainda está passando a probabilidade e estatística. Repete, por favor, Nurs. Está um pouquinho abafado o seu som. Fala de novo, por favor. O exercício inteiro ele está terminando de passar essa matéria. Tá, tudo bem, não tem problema. Eu vou comentar aqui o que eu sei. Não tudo, óbvio, porque a probabilidade estatística ela vai aumentando o nível de dificuldade, né? Dificuldade não, mas o nível de complexidade, vou chamar assim. Ele fica mais complexo, ele começa a envolver mais assunto, né? Vai ficando cada vez mais carregado. Mas não é nada difícil, não, tá bom? Esse comecinho é tranquilo. Vou comentar algumas coisinhas para vocês, tá? Falamos de tonelada, capacidade, transformação de medidas na reguinha cagada, volume do cubo e do prisma. Prisma, gente, prisma, bloco retangular, é tudo a mesma coisa, tá bom? Ó, é isso aqui, tá? Isso aqui é um prisma, tá bom? Bloco retangular, ou um prisma, bloco retangular, tinha outro nome. Paralelepípedo é a mesma ideia, tá bom? Bloco retangular, paralelepípedo, prisma de base retangular ou quadrada é a mesma coisa, tá bom? O cubo também entraria nessa história. A diferença do cubo pro paralelepípedo, gente, é só que o cubo tem todas as medidas iguais. É só isso que muda, tá bom? Mas ele é a mesma ideia, tá? Você pensar que é comprimento, largura e altura, eu vou colocar H, tá? Comprimento vezes largura vezes altura vai dar o volume dessa peça. Se ele for um cubo com todas as medidas iguais, ele só vai chamar de aresta vezes aresta vezes aresta. Mas é a mesma coisa, são as três medidas se multiplicando, tá bom? Vai dar o volume também. É a mesma ideia, não mudou nada, nada, nada. Agora, eu preciso comentar com vocês o nome das coisas, né? A gente tem as linhas aqui, ó. As linhas, tá? Essas linhas a gente chama de aresta, tá bom? Nesses sólidos geométricos. Deixa eu só colocar um mapinha para vocês aqui interessante. Sólidos geométricos são as figuras que a gente trabalha na geometria. São as figuras 3D, tá? De 3 dimensões. Eles se dividem em 2 grandes grupos. Ou serão corpos redondos, que vocês não estão vendo ainda. Cone, cilindro, esfera, tá? São esses caras aqui, são os corpos redondos, tá bom? Corpo e a esfera. Corpos redondos, tá? Ou serão os poliedros, que é o que vocês estão começando a ver. Poliedros, tá? Poli significa vários, edros significa faces. Entendam faces como área, região, coisa assim, tá? Área, região, superfície, tá bom? Estou escrevendo torto aqui porque eu tô falando, tá? Faces são área, regiões, superfícies. Então, são plaquinhas. Pega a plaquinha e vai colando uma na outra. E aí você tem uma figura 3D, né? Uma pirâmide, um prisma, tá bom? Mas por enquanto vocês estão vendo só prisma, de base retangular, que é o paralelepípedo, bloco retangular, é o mesmo cara, tá bom? Cubo, tá? É o quê? É uma plaquinha, junto com outra 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 plaquinha. Cada plaquinha dessa é uma face, tranquilo? Então tá bom. Então, uma face rosa, uma face roxa, uma face azul, e assim eu estou desenhando aqui, ó, uma face amarela, uma face vermelha aqui em cima, e uma face pretinha aqui, ó, pronto. E aqui está o nosso cubo, feito de 6 faces, tá bom? 6 plaquinhas. Agora, essa linha que junta, né? Imagina que você recortou um monte de cartolina em retangulinhos e quadradinhos e tal, e você está usando uma fita crepe para juntar uma na outra para formar isso daqui. Para formar essa figura. Então, para juntar uma plaquinha na outra, assim, você está passando uma fita crepe. A fita crepe seria a sua aresta. É essa linha que junta uma na outra. Tudo bem? Aresta. E o pontinho onde as fitas crepe se juntam, onde as arestas se juntam, isso aqui é vértice, mas é vértice, sempre foi vértice. É o ponto de encontro de linhas, né? É o vértice. Tá bom? Então, nós temos vértices, nós temos arestas, que são as linhas, e temos as faces. Esses são os elementos, tá? Das figuras 3D que vocês estão falando aí, que são os poliedros, muitas faces juntas, né? Poli, vários, edros, faces, então faces juntas, várias faces juntas formam um poliedro, que é um bloco retangular, um paralelepípedo, um aquário, entendeu? É isso.
Então tá feito. Ok, check. Vamos aqui então para a probabilidade. Probabilidade. A gente começa com espaço amostral ou universo. O que é o espaço amostral ou universo? É tudo o que eu tenho dentro daquilo que eu estou observando. Nada não, professor, eu abri sem querer. Ah, tá bom, tá bom. Se eu tô atento aqui, qualquer barulhinho já... Opa, pois não. Então, vamos lá. O que eu gosto de mostrar aqui, para ter uma ideia de universo, é uma caixinha com coisas dentro. Vocês têm lá algumas questões do livro, que são bolinhas com letra e número, que eu vi lá, ou vários números em sequência. Isso tudo aqui, imagina que está dentro de uma caixinha, tá bom? Deixa eu pegar aqui a imagem. Pronto. Então, ó, se eu for falar de universo ou espaço amostral, imagina que eu peguei todas essas bolinhas e pus numa caixinha, tá bom? Aí aqui está o meu universo. Eu só vou considerar o que está dentro da caixinha, o que está no meu universo. Aquele é o meu universo. É como se eu enfiasse a cabeça ali e não enxergasse mais nada em volta. Tá? Aqui, ó, qual é o meu universo? Meu universo é isso aqui, ó. Esse é o meu espaço amostral ou universo. São os elementos todos que eu tenho para poder trabalhar e pensar e analisar, tá bom? Aí, sempre eu vou colocar esse espaço amostral, esse universo aqui embaixo, porque ele é meu todo referência. A gente chama de todo referência o universo completo, ou o todo que eu estou analisando, né? Dentro desse todo, eu vou querer uma coisa. Então, o que eu vou querer não pode estar fora desse todo, porque se ele estiver fora desse todo, simplesmente é um zero aqui em cima. Estou montando uma fração aqui, tá? Onde embaixo eu vou colocar o todo referência. Então, aqui, ó, quantas bolinhas a gente tem, ó? Nesse exemplo aqui. 15 bolinhas enumeradas. Então, 15 é o meu universo. 15 é o meu universo. É meu todo referência. Não tem nada além disso para eu observar, tudo bem? Não consigo enxergar nada além disso nesse exercício. E aí ele começa a perguntar, ó. Vou tirar, cadê? É mais provável que eu tire um número escrito, seja par ou seja ímpar. Vamos ver. Quantos pares a gente tem? Vou marcar de azul, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, de 15 bolinhas, 9 são par. E então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 que são ímpar. É a maior chance de eu pegar par ou ímpar? Par, lógico. Eu tenho 9 possibilidades em 15 para o par, e eu tenho 6 possibilidades em 15 para o ímpar. Perceberam como é que eu vou montar a minha fraçãozinha? Então eu estou pegando uma caixinha cheia de bolinha e estou transformando isso em números, em fração. Olha que doideira, né? E o que eu ponho embaixo? Meu todo referência. Meu universo. O que eu ponho em cima? O que eu estou querendo observar nesse universo. Eu quero observar as possibilidades de tirar uma bolinha par. E isso é que a gente chama de evento. Um evento, um acontecimento, tá bom? Um acontecimento. Então, no caso aqui, tirar uma bolinha par é o meu evento, e eu tenho 9 chances em 15 de conseguir isso. Tudo bem? Beleza aqui? Deu para entender? Show de bola? Então é simples, né? Olha só, nosso universo aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estou falando de 10 fichas, certo? É o nosso universo. Letras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 letras e 1, 2, 3, 3 números. Então, 3 números, 7 letras, e o meu universo é de 10. Então, qual é a chance de eu tirar uma letra? 7 em 10. A chance de tirar um número? 3 em 10. Qual que tem mais chance? Essa. Qual que tem menos chance? Também posso fazer essa pergunta. Aí é essa. Tenho menos chance de tirar um número do que tirar uma letra. Nesse universo. Agora, aqui nessas bolinhas aqui, eu poderia falar assim, qual é a chance de eu tirar algum número acima de 50? Aí eu teria que ver quantos números eu tenho acima de 50. Vamos ver aqui, ó. Vamos mudar aqui a pergunta, tá bom? Porque também pode ser isso, né? Vamos lá, acima de 50 eu vou circular. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Aí eu tenho 7 de 50 a mais aqui, certo? Acima de 50. 7 de 50 a mais. Então eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 50 a menos. Eu tenho mais chance de pegar uma abaixo de 50 do que uma acima de 50. Eu tenho 50 em 15. Eu viajei. Eu tenho 8, 50 em 15, nem poderia ser, né? Eu tenho 8 em 15 de tirar uma abaixo de 50 e tenho 7 em 15 de tirar uma acima de 50. Tenho mais chance de pegar uma menor do que maior. Tudo bem isso aqui para vocês? Belezinha? Deu para entender a probabilidade que vocês vão trabalhar? É isso, é fácil, é tranquilo, tá bom? Só um detalhe. Se eu quero tirar, por exemplo, vou colocar aqui uma caixinha, tá bom? Uma caixinha. Aí eu tenho bolinhas azuis, 2, 4, 5. Tenho bolinhas verdes, 1, 2, 3. E tenho bolinhas roxas, 1, 2. Pronto. Chance de bolinha azul, 5. Chance de bolinha verde, isso, 3. E aqui 2, tudo sobre 10, que é o nosso universo ali, tá bom? Beleza. Quando eu falo assim, ó, eu quero tirar... Qual a chance de eu tirar uma bolinha azul
ou verde. Quando eu estou usando o ou, eu estou falando pode ser o 5 em 10, ou vale também a resposta do 3 em 10, que é o verdinha. Eu quero ou azul ou verde, tanto faz. Qual é a chance que eu tenho? Então eu vou juntar essas duas numa soma. Então eu tenho 8 em 10. Beleza? É isso? Eu usei a palavra ou. Então é um evento só, e eu estou colocando duas condições. Se eu tivesse uma terceira, uma quarta condição, é só ir somando as probabilidades para um único evento, porque ele está aumentando a chance do evento acontecer. Porque como o evento é ou, tanto faz um ou outro. Quem é que pode autorizar você a ir ao passeio, né, sei lá, da Estrada Velha de Santos para conhecer a história de Dom Pedro e tudo mais, passar por ali, não sei o que, os monumentos que tem, tal. Quem pode te autorizar? O pai ou a mãe, ou o seu responsável. Não precisa ser os dois. É e. Não é e, é ou. Ou um ou outro, tanto faz, então a chance é maior. Quando a gente pede e, a história é outra, tá? Não vou complicar aqui, mas se pede e, presta atenção. Você tem que falar, pai, assina aqui porque eu preciso da sua assinatura. Beleza. Mãe, assina aqui, eu preciso da sua assinatura também. Porque é e, tá pedindo os dois. Um e o outro, um mais o outro. Eu quero também, tá bom? Mas aí a probabilidade é outra, porque eu estou exigindo duas condições ao mesmo tempo. Estou exigindo as duas. Nesse caso de exigir as duas, nesse caso de exigir duas condições acontecendo obrigatoriamente, aqui no caso poderia ser, eu quero sortear uma azul e na sequência eu quero uma verde. Eu quero que seja azul e verde. Qual é a chance disso acontecer? Na sequência, eu estou exigindo. Aí tem que multiplicar. Multiplicar, tá? Porque Exatamente. é sucessivamente. E quando é Isso. sucessivamente, tem que multiplicar. Exatamente. Aí vai ficar 8, ó, viajei. 15 em 100. A chance é muito menor. Ficou claro aqui? Ou o denominador lá é 100, hein? Presta atenção. Aqui aumentou, professor, é 15, aqui era 8. Mas aqui tá com o denominador 10, aqui tá com o denominador 100. Aqui são 15 chances em 100, aqui são 8 em 10. É quase certo que vai acontecer isso aqui. Aqui é quase impossível. Tô exagerando, né? Mas só para vocês entenderem que é uma grande diferença quando eu exijo duas possibilidades obrigatoriamente. Eu quero que aconteça azul e logo em seguida quero que aconteça verde. Então aí o cálculo é esse, é multiplicado. Agora, perceba que eu precisei de dois acontecimentos, um sorteio e outro sorteio, e estou compondo isso como uma regra que eu quero que aconteça. Qual é a probabilidade disso acontecer? É bem difícil você acertar que startear uma e depois a outra nessa sequência certinho. Porque pode acontecer trocado, pode ser que a primeira seja roxa e a segunda verde, enfim, pode entrar outra cor no meio aí como é que fica? Não outra cor diferente da caixa, claro, né? Não vai sortear uma laranja? Não, laranja não existe nesse universo. Qual é a chance de eu sortear uma bola laranja aqui? Nenhuma em 10. Ok? Bola laranja, nenhuma em 10. Que é o que a gente chama de evento impossível. Ok? Aqui, tirar bola azul, verde, roxa, ou azul ou verde, tudo isso aqui a gente chama de possível. Agora, tirar uma bola azul, verde ou roxa, tanto faz, a chance é 10 em 10. Aí é um evento que a gente chama de evento certo. Aqui eu tenho 100% de chance, porque 10 sobre 10 vai dar 1, e 1 vale 100%, não é isso? Aqui é 0% de chance, porque 0 sobre 10 vai dar 0, e isso é 0%. E aqui é qualquer valor entre 0 e 1, né? Entre 0 e 1 é o 0, alguma coisa, é o 8, aqui vai dar 0,8, né? 8 dividido por 10. Então ele é possível. Aliás, ele é bem possível, porque está bem próximo do 1. Beleza? Esses nominhos, possível, impossível e certo? Aí a gente está falando de possibilidade, não de probabilidade, né? A possibilidade é, vai acontecer com certeza, não vai acontecer de jeito nenhum, ou pode acontecer. São 3 possibilidades, né? Beleza? Como que isso é representado em número? Certo, 100%. Possível, qualquer valor entre 99,9 e 0,01, aí é possível. E impossível é o 0%. É o não vai acontecer mesmo. Tirar uma bola laranja dessa caixa é impossível, porque não tem essa bola laranja lá dentro. Meu universo, meu espaço amostral, não tem bola laranja. Beleza aqui? Foi? Deixa eu ver se eu comentei tudo que eu anotei aqui do que eu recebi. Cadê? Nossa, passei. Vou pagar aqui, cadê? Evento, mesmo evento e sequência definida. Beleza. Espaço amostral, evento, foi. Alguma pergunta? Estão satisfeitos com a aula? Deu para entender tudo? Prontos para a prova? Beleza. Como vai ser final de semana, se tiver uma dúvida muito cabulosa, tira print lá, joga no grupo. Quem sabe, né, o professor tá meio de bobeira ali, dá uma olhadinha e fala, opa, vamos help isso aí, tá bom? Mas entre vocês mesmos, acho que dá para vocês chegarem lá. Compartilhem as dúvidas lá no grupo, que um colega pode ajudar também, se eu não estiver atento. Tá bom? Beijo no coração e até mais. Valeu demais. Tchau.